Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ok. Apocalipse 1:1. A escatologia bíblica, assim como as demais doutrinas das Sagradas Escrituras, pertence à revelação de Deus para a humanidade. Não é por acaso que o último dos escritores do Novo Testamento abre sua mensagem com o termo de origem grega revelação, Apocalipse, tá? Que etimologicamente significa últimas coisas, tá? Apocalipse significa revelação, últimas coisas é escaton, tá? Últimas coisas é escaton. Isto posto, nosso objetivo nesse trabalho é apresentar para o leitor um panorama escatológico, buscando uma visão macro das principais correntes ou escolas de interpretação dos textos tidos como escatológicos e que nos mostram o que ainda está por acontecer na história da humanidade. É de suma importância ao estudante de teologia a busca pela compreensão adequada da palavra de Deus, ainda mais quando o assunto é escatologia, sendo esta uma apresentação daquilo que está previsto acontecer, diferenciando-se dos relatos já transcorridos e registrados pela história, pois estes podem ser averiguados pelos fatos que já se sucederam. O caminho a ser percorrido nesse trabalho parte da premissa de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, tal qual se apresenta na declaração de fé da Assembleia de Deus, da página 25. Logo, a base sustentadora para toda a reflexão acerca deste assunto, a base, a Bíblia, cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Quando analisamos a estrutura em que os livros canônicos foram organizados, observamos que os 66 livros inspirados por Deus, dispostos em duas principais divisões, têm Jesus Cristo como eixo entre elas. Os 39 completam o Antigo Testamento, sendo escritos por escritores de diferentes épocas, de Moisés a Malaquias, que viveram antes do nascimento de Cristo. Os últimos 27, compõem a segunda e última parte, sendo chamado Novo Testamento. Trata-se da escrita daqueles que viveram após o nascimento de Jesus, indo de Mateus até João, tá certo? A disposição desses livros em toda a Bíblia Sagrada segue uma sequência lógica de organização e não cronológica. Consideramos imprescindível que o leitor tenha minimamente a condição de identificar esta classificação. Antigo Testamento, 39 livros ordenados em 4 partes: lei, históricos, poéticos e proféticos, tá? Evangelhos, epístolas ou cartas, profecia e revelação, profecia ou revelação, Apocalipse, o último livro da Bíblia, e do Novo Testamento. Mesmo em uma análise bastante preliminar, a formação dos livros sagrados indica uma disposição em Deus de descortinar o futuro para o seu povo. Muito bem, então temos aí a introdução, e aí ele vai dar sequência tratando acerca de algumas outras questões também muito interessantes. Mas nós temos aí aquilo que a gente quer trazer no primeiro momento, que é acerca da própria estrutura, a própria estrutura do livro de Apocalipse. Você tem então a revelação, conforme Pedro disse na sua carta, a revelação é progressiva, é como um dia que vai clareando até se tornar dia perfeito. Então você tem Gênesis, o começo da revelação, que vai progressivamente avançando e trazendo mais clareza à revelação, até que em Apocalipse você tem a plenitude do dia, você tem a revelação plena, completa, trazendo a concretização da história. É muito interessante Apocalipse, porque o Apocalipse é o espelho de Gênesis, tá? Então você tem Gênesis, o homem foi criado, e ali depois ele cai, mas em Apocalipse ele é restaurado. Estabelecerei um tabernáculo com os homens, e enxugarei de seus olhos toda lágrima. Então ali é o cumprimento, aqui há religação.
Em Gênesis a terra foi contaminada, em Apocalipse ela é restaurada, que o Senhor fez novas todas as coisas, tá? Em Gênesis você tem diversas manifestações do pecado, em Apocalipse você tem a condenação do pecado, né? Não contenderá o meu espírito com o homem, porque ele também é mau. E aí você tem ali a condenação da humanidade. Em Apocalipse você tem que foi chamado, né, a multidão diante do trono branco, e foram abertos os livros, e foi aberto o livro da vida, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, tá? Aqui Satanás adentra ao jardim para tentar, ali ele é lançado no lago de fogo, tá? Então você tem Apocalipse ao espelho de Gênesis, isso que é muito interessante a gente observar. E ali você tem, por exemplo, o homem perde o acesso à árvore da vida. Em Gênesis é dado a todo aquele que vencer comer do fruto da árvore da vida. Uma coisa maravilhosa, né? Então você tem Apocalipse, é o espelho de Gênesis. Aqui em Gênesis, aquilo que você perde em Gênesis, você reconquista em Apocalipse. É muito, muito interessante. Você olha também outra coisa, uma diferenciação que eu quero fazer, né? Que a gente está iniciando a matéria, é o momento disso. Diferenciação entre Apocalipse e escatologia, que a gente usa os termos intercambiavelmente e a gente acaba misturando, tá? Apocalipse e escatologia. Então, Apocalipse, o próprio termo é revelação, revelação de Deus. Então, Jesus Cristo traz essa revelação, né, para que seja comunicado não somente às igrejas da Ásia, aqueles primeiros 3 capítulos, tá, de Apocalipse, mas também a toda a humanidade, acerca do fim da história, acerca do momento crucial, momento conclusivo da história de toda a humanidade, né? Então você tem ali Apocalipse como revelação, a partir do próprio termo. Mas Apocalipse é o termo que ficou empregado também para o livro. Apocalipse é revelação, de modo geral. Então revelação você tem ao longo de toda a Escritura, Deus trazendo revelações. Deus revela através dos profetas, por exemplo. Então o termo revelação, ele está relacionado a toda a Escritura. Mas esse mesmo termo revelação foi empregado como título. Então ele é tomado como título para um livro, livro de revelação, o livro de Apocalipse, tá? Então estamos falando de Apocalipse, o Apocalipse de João. Mas além de falar de Apocalipse, também falamos de escatologia. Aí quando falamos de escatologia, estamos falando acerca da doutrina das últimas coisas, tá? A doutrina das últimas coisas. E quando falamos acerca da doutrina das últimas coisas, nós extrapolamos Apocalipse. Apocalipse é um livro, mas escatologia está em toda a Bíblia. Por exemplo, Gênesis tem escatologia, tá certo? Quando a gente vê, por exemplo, Deus, no anúncio que eu falei agora há pouco, chamado também de proto-evangelho, diz que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Isso é o que? É uma revelação escatológica, uma revelação de alguém que virá para o futuro, alguém que está para o futuro, alguém que está para o escape, né? Que está para o chamado últimos tempos. E quando Jesus vem e Jesus realiza a sua obra salvífica, ele inaugura o que é chamado de últimos tempos. Você tem ali o cumprimento da grande promessa de Deus, da salvação, através da pessoa bendita de Cristo Jesus, que Paulo chama também de plenitude dos tempos. E quando isso se concretiza, João Batista, em relação a isso, diz: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore boa, né, todo fruto bom, ele junta e guarda no celeiro, mas toda a palha ele queima no fogo, né? Ele tem a pá, junta o trigo no celeiro e queima a palha no fogo. Veja, isso é uma promessa escatológica de salvação, mas também de juízo. E é isso que é interessante a gente ver. A escatologia, ela extrapola o Apocalipse. Escatologia vem desde Gênesis. Escatologia, você tem principalmente Daniel, Ezequiel, você tem muita coisa de escatologia, acerca do Novo Tempo, por exemplo, né? Isaías, você tem muita escatologia. Maravilha. Então, você tem escatologia espalhada pela Bíblia, tá? E a escatologia, obviamente, dentro dos evangelhos, Jesus falando acerca da sua vinda, Jesus falando acerca dos últimos tempos, acerca dos sinais, tá? Acerca da abominação da desolação que se colocará no lugar santo dentro do período escatológico. Então você tem escatologia nos evangelhos, tem escatologia nas cartas, e aí que você tem escatologia mesmo. Paulo dando descrição acerca de arrebatamento, tá certo? Que
em Coríntios ele diz que será no momento, no abrir e fechar de olhos. Em Tessalonicenses ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e todos que estiverem vivos serão transformados, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então você tem ali escatologia. Em que livro? Tessalonicenses. Quando eu falar de escatologia, não necessariamente estou falando de Apocalipse. É isso que eu quero que vocês peguem. Quando eu falo do livro de Cristo, é mais escatologia, principalmente história. Mas ali se você analisar, você também tem algumas tipologias que se voltam para frente, que se voltam para Cristo, né? Alguma coisa que indica acerca da vinda de Cristo. Então você tem o desdobramento maior da escatologia espalhada pela Escritura e Apocalipse em relação ao próprio livro de Apocalipse, tá? É isso que eu queria trazer. Apocalipse, você sente mais medo. Parece que é um livro para colocar medo nas pessoas que vão para Cristo. Sim, a questão que você trouxe, ela é muito comum. Inclusive, até a minha esposa mesmo falou que eles tinham medo de ler o livro de Apocalipse por causa daquelas imagens, aquelas revelações. Mas o propósito principal de Apocalipse não é medo, né? Mas sim consolo, consolação. Então, quando você abre o livro de Apocalipse e você vê quando Jesus ordena a João selar todas essas palavras, porque cedo vem, né? E aí, para o salvo, é uma expectativa. Para o salvo é uma promessa. Para o salvo é uma ansiedade para que tudo aquilo se concretize. Por quê? Porque ele é salvo. Mas para o condenado é desespero. Para aquele que não está em Cristo é assustador. Por quê? Cumprindo seu propósito de ser um alerta. Então, para aquele que está errado é um alerta, é um chamado à exortação. Mas para aquele que está em Cristo é um anseio. Obrigado, hein? É um anseio. Para aquele que virá e enxugará de nossos olhos toda lágrima. Então o livro acaba gerando diferentes impactos. Em um é anseio pelo seu breve cumprimento, que se cumpra logo. Mas para outro é um alerta, é uma exortação acerca do juízo que virá. Na introdução, página 4, aliás, já li. Sim. Poucas pessoas que se arriscam a pregar. Quem gosta muito é o Gabriel Morgan. Gosta muito, ele é muito bom nisso. Ele é muito bom. Ele trabalhou muito com isso, né? Trabalhou muito nisso aí, pegou muita habilidade e ele é muito bom nisso. Mas, como você falou, muita gente não se aventura. Muita gente não se aventura porque é muita tipologia. O que acontece? É como um relógio. Pega um relógio e desmonta. Desmonta todinho, tudo, todas as peças. Você pode até saber desmontar, mas não necessariamente você sabe montar. Para saber montar, você tem que saber onde se encaixa. Aí você, exatamente. Aí você vai manual. Essa peça é aqui, aquela peça é ali. Se você montar errado, ele não funciona. Ele não vai te mostrar a hora. Mas se você montar certo, ele funciona. Assim é Apocalipse. Apocalipse é um relógio complexo com muitas peças. E aí você vai pegar o manual, que é a Sagrada Escritura. Se você não seguir o manual fiel do começo ao fim, você não entende Apocalipse. Pode esquecer. Se você pegar Apocalipse no susto, não vou pegar, vou ler de cara, no susto. Quando ele começar a tratar, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse de João capítulo 13. E eis que vi subir do mar uma besta que tinha boca de leão, corpo de leopardo, patas de urso, tá certo? E aí começa a desenvolver tudo aquilo. Você só vai ter uma compreensão adequada daquele animal, tá certo? Daquela tipologia, se você tem um domínio de Daniel. Daniel vê sair das águas um leão alado. Depois ele vê sair um leopardo com 4 asas, né? Depois ele vê sair um urso com 2 costelas na boca, tá? E depois ele vê um animal terrível. Aí tem outro momento que ele sonha com a estátua. Tinha cabeça de ouro, peito e braços de bronze, tá certo? Ventre de prata, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Você só vai entender aquele contexto de Apocalipse 13 entendendo Daniel. E não somente Daniel, associando Daniel com a história.
porque todos aqueles elementos são elementos históricos, de reinos que vieram e passaram, e aquilo será revivido em Apocalipse com aqueles reinos centralizados num único poder. Por isso que em Daniel eram separados, em Apocalipse é junto, é um animal só. Ali eram os reinos em sequência, aqui são todos esses reinos redividos e saindo do mar bravio, tá? Então você só vai entender Apocalipse lendo o resto, lendo aquilo que vem antes dele, que é todo o contexto bíblico. Se você não tem uma leitura fiel da Sagrada Escritura, não adianta, você não vai entender Apocalipse. É bom aprender e sabe, né? Exatamente. E pregar é uma grande responsabilidade, né? Enorme, para você O cara comunicar prega errado, correto. aí o cara dá. Eu acho que é Valvurde, eu acho que é assim que se diz, tá? Eu não sei porque é um nome em inglês, mas esse cara é muito bom. É o Valvurde, que é profecias, é um livro que ele tem sobre as profecias bíblicas, tá? Esse aqui é o mestre. Esse aqui é o mestre, tá? Antônio Gilberto, que já descansa com o Senhor. O calendário da profecia. Comprem, adquiram, tá? O calendário da profecia. Eu comprei esse antigo aqui porque o meu novo foi perdido. Eu emprestei e não devolvi. E aí estou com esse aí, capa antiga, mas mesmo texto, funciona. O calendário da profecia. Recomendo também do J. de Wig Pentecoste, que é sistemas escatológicos, uma coisa assim. Eu vou depois ver os títulos direitinho e vou colocar para vocês. Eu vou colocar a foto de todos os livros que eu tenho tratando de escatologia, para vocês adquirirem. São livros importantes. Pode pegar, pode folhear, tá? Pode passar para os irmãos aí para eles folhearem. Então eu vou passar para vocês irem adquirindo com o tempo e irem estudando mais sobre escatologia. Veja o que Valvurde diz na página 6. A profecia também oferece um guia para o significado da história. Embora os eruditos continuem a debater uma filosofia histórica, a Bíblia afirma, na verdade, que a vida humana é o desdobramento do plano de Deus e do seu propósito de revelar-se a si mesmo e manifestar seu amor, graça e justiça de um modo que seria impossível se não fosse a existência da humanidade. Na fé cristã, o relato bíblico tem o seu clímax no plano de Deus para o futuro, em que o nosso planeta será transformado a fim de que surja uma nova terra. Uma interpretação adequada da profecia serve para apoiar ou aperfeiçoar todas as outras áreas teológicas. E sem um estudo apropriado da profecia bíblica, todas as outras áreas, em certo sentido, tornam-se uma revelação incompleta. Ele diz Valvurde, né, no seu livro. Então, quando ele olha para essa questão aqui, ele está trazendo a importância, um aspecto que nem sempre a gente ressalta de maneira adequada, que é o cristianismo, de modo geral, ou como alguns gostam de dizer, a tradição judaico-cristã, né, que vem desde o judaísmo e torna-se cristianismo. É histórica. Nossa religião é histórica, nossa religião não é mitológica. Então, tem religiões que têm origem no mito. Os caras atribuem um mito criador e a religião deles circula em torno desse mito de origem. Nossa religião nunca afirmou ser um mito, ela sempre afirmou ser histórica. Em que sentido? No sentido de que a criação é literal. Deus criou todas as coisas e criou em 7 dias, tá? Então a Bíblia Sagrada, ela faz essa afirmação. O mesmo Deus que criou todas as coisas em 7 dias foi o Deus também que criou a humanidade, foi o Deus que, tendo a humanidade caído, prometeu o Salvador para essa humanidade, estabeleceu um sistema sacrificial para que eles pudessem estar mantendo aliança com Deus em relação ao povo de Israel, o povo eleito por Deus. Enviou o seu próprio Filho para morrer para a humanidade, para que todo aquele que nele crê seja salvo, e posteriormente esse mesmo Filho de Deus enviado virá para buscar os seus, para que onde ele estiver, estejamos nós também. O mesmo Deus que realizou um ato criador na história, que criou todas as coisas, que trouxe possibilidade de salvação para a humanidade, que enviou seu Filho como Salvador, cumprindo todo o plano de salvação, concebido antes da criação do mundo, é o mesmo Deus que cumprirá a sua promessa
nos levando para estar junto a si e trazendo todo um processo de redenção para toda a terra, através dos seus juízos que ele derramará, conforme você vê em Apocalipse, os selos que serão abertos, as trombetas que serão tocadas, as taças que serão derramadas, todo o juízo divino, a grande batalha do Armagedon, o milênio, a restauração da terra, a última revolta de Satanás e, enfim, o juízo final. Serão também processos históricos. Nós entendemos, a partir de uma visão ortodoxa, uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, nós entendemos como históricos, no sentido de serem literais. Não são ideias, não são apenas metáforas, não são apenas símbolos, como algumas escolas interpretam, são fatos históricos. Alguns deles já ocorridos e outros deles que ainda ocorrerão, por isso escatológicos, tá? Mas de antemão profetizados, por isso que ele fala da importância da profecia. Quando você analisa de uma forma detalhada as profecias, por isso que ele propõe esse livro dele, é um livro que analisa as profecias. Quando você analisa as profecias, você tem uma bússola. Você tem uma bússola de como o rei, o Deus que governa todo o universo, procederá em relação aos seus planos futuros. Você tem uma bússola. Jesus Cristo diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa, tá? E aquele mesmo Jesus que disse essa frase também nos fala acerca do fim dos tempos, nos fala acerca do arrebatamento da igreja, nos fala acerca da volta da igreja com ele glorificada, nos fala acerca da transformação de todas as coisas e nos fala acerca do destino eterno para os salvos e para os condenados. Para os condenados ele diz que serão lançados no fogo eterno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, onde há choro e ranger de dentes. Esse é o destino eterno daqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, tá ok? Aqui na página 7, ele vai trazer para a gente aqui o que ele vai trabalhar. Veja, definição, os conceitos e relevância da escatologia, na página 7, definição, os conceitos e relevância da escatologia, os métodos e escolas de interpretação do Apocalipse, aliancismo, dispensacionalismo, arrebatamento, 70ª semana de Daniel, os conceitos tribulacionistas, a grande tribulação, o milênio de Cristo e as correntes milenistas, o juízo final e o estado eterno. Indubitavelmente, esse trabalho terá como principal objetivo demonstrar ao caro leitor e estudante da escatologia o que a Bíblia Sagrada nos revela sobre o final dos tempos, quais têm sido as interpretações aplicadas aos textos bíblicos sobre este final, produzindo uma reflexão que permita uma análise minuciosa acerca desta importante doutrina. Então, por isso que ele vai trazer todas essas definições conforme ele elencou aqui, tá? Então, na parte 1, ele começa aqui a fazer, trazer algumas definições importantes. Somente uma coisa que eu queria destacar, ainda nessa página aqui, é olhar para essas definições e dizer o seguinte: olha, o que a gente pretende, tá? Quando algumas pessoas falam de neutralidade, eu sugiro a você que sempre desconfie. Então, uma coisa que eu queria colocar já de início aqui, para a gente entender corretamente como é que a gente lida com as coisas, tá? Tem pessoas que falam de neutralidade. Eu digo para você para sempre desconfiar de pessoas que se dizem neutras, tá? Por quê? Porque muitas das vezes essa suposta neutralidade é para que você confie nela de uma forma cega, tá? Confie nela de uma forma cega, sem analisar o que ele está falando. Por que eu digo que não existe essa tal dessa neutralidade? Porque todas as pessoas têm uma escola de formação. Todas as pessoas têm uma escola de formação. Onde é que você aprende escatologia? Na presbiteriana. A presbiteriana é principalmente amilenista. O que é o amilenismo? A gente vai estudar. Se eu falar agora, você não vê nas outras aulas. Então, o amilenismo é uma escola de interpretação que interpreta os textos bíblicos de uma determinada maneira. Eu só digo para vocês que eles lançam muito mão da alegoria. Eles alegorizam muitos textos, tá?
Amilenismo, milênio, amilênio, a negação, não milênio. Não milênio não é que o milênio não existe, o milênio existe, mas não é literal. Pronto, você já tem aí, eles vão caminhar nessa linha. Se o cara estudou escatologia numa igreja dessa, numa instituição ligada a ela, você sabe que ele prioriza essa abordagem. Se ele for bem honesto, ele vai procurar se dedicar para apresentar as outras linhas de pensamento com a maior honestidade possível. Quando ele não é honesto, aí ele começa a criar espantalho. O que é esse negócio de criar espantalho? Você tem uma linha de pensamento, você não gosta das outras. O que é que você faz? Você cria um espantalho dela. O que é um espantalho? Parece um ser humano, mas não é um espantalho. Como o pássaro é burro, ele vê o espantalho e foge. Mas o ser humano tem que saber que aquilo é um espantalho, porque aquilo não é um ser humano, é um boneco, tá? E aí, o que é esse espantalho dentro da teologia? A pessoa pega o dispensacionalismo e não descreve o dispensacionalismo na forma como os dispensacionalistas descrevem. Eles vão e fazem uma aberração e começam a descrever de uma forma manipulada, grotesca, grosseira. E aí começa a criticar essa descrição grosseira que ele fez. Ele não está criticando o dispensacionalismo que vem de Cyrus Scofield, de John Nelson Darby, e tem continuidade em outros grandes pensadores. Ele está criticando o espantalho. Por exemplo, John Nelson Darby aprendeu escatologia com uma menina de 14 anos, Madalene não sei o que, esqueci o nome dela. E aí, quando criam esse espantalho, o que estão tentando fazer? Estão tentando, em vez de argumentar, destruir o seu adversário, desmoralizando-o. E desmoralizando com uma mentira, tá? Criando um falso, um fake news sobre a pessoa, tá? Então, quando eles criam essa ilusão, eles estão se eximindo de discutir ideias, de argumentar e contra-argumentar e criar um espantalho. Então, o que nós não devemos fazer? Nós não devemos ser desonestos. Se eu for falar do amilenismo, eu vou me esforçar para apresentar o amilenismo conforme alguns pensadores disseram. Por exemplo, João Calvino, Agostinho, mais velho, né, certo? Mais novo, ele tinha uma outra tendência. Só que mais velho, ele adentrou pelo amilenismo, até alguns chamam de pós-milenismo, tá? O Lutero também, de certa forma, era milenista. Outro nome importante, aquele da pregação, pecadores amando Deus irado, esqueci o nome dele agora, rapaz. Estou quase lembrando, mas não lembro, veja só. Mas ele também, de certa forma, era amilenista, tá? E aí você tem outros que são pós-milenistas, também é uma outra corrente de pensamento. Por exemplo, o pós-milenismo foi muito forte na época que começaram a crescer as grandes missões, tá? Grandes missionários eram pós-milenistas. Por quê? Basicamente, o que é o pós-milenismo? O pós-milenismo, veja, amilenismo, nega o milênio. Que milênio? Ele nega a literalidade do milênio, de que o milênio ocorrerá na Terra e que será 1000 anos. Ele diz, não, o milênio não será na Terra. O milênio já está sendo vivido, Cristo está reinando no céu e a igreja está na terra. A igreja é o reino de Deus. Pronto, esse é o milênio, tá? Pós-milenista, o que ele diz? Olha, o milênio, ele está sendo construído pela igreja ao longo da história. Quando as pessoas forem conquistadas para Cristo por meio da pregação, aí Jesus vai voltar e vai assumir o reino, e aí será o milênio. Então o milênio não necessariamente dura 1000 anos. O milênio é até o momento que a igreja evangelizar o mundo. Quando a igreja evangelizar o mundo e ganhar a terra, Jesus volta para assumir o seu reino. Aí você tem um pós-milenista, ou pelo menos não ganhar todos os mundo para Jesus, mas pelo menos evangelizá-los, falar de Jesus para todo mundo. Quando a igreja fala de Jesus para todo mundo, aí Jesus volta e estabelece seu reino. Aí condena aqueles que não aceitaram e estabelece aqueles que aceitaram como seu salvador, como seu súdito do seu reino. Pronto, isso é um pós-milenista, tá? Então muitos missionários, inclusive pentecostais, eles tinham esse impulso. Por que você pensa, né? Que esses caras saíram para a missão. William Carey, por exemplo, né, que era um sapateiro, aprendeu a estudar teologia, comprando livros, se meteu aí para a missão por conta própria. Tantos caras aí que partiram para a missão de uma forma tão extraordinária, se arriscando a própria vida
e pregando o evangelho a tribos distantes, em lugares inóspitos, lugares onde nenhum ocidental tinha ido. Eles foram para lá pregar o evangelho. Por que esse ímpeto? Por que esse desejo, essa vontade? Muito impulsionados também por uma cosmovisão escatológica, e uma cosmovisão escatológica de linha pós-milenista. Pós-milenista no sentido de que eu tenho que evangelizar, eu tenho que ganhar o mundo inteiro. Quando eu ganhar o mundo inteiro, Jesus volta. Quando eu evangelizar para o mundo inteiro, Jesus volta. Eu vou apressar a vinda de Jesus Cristo. Já ouviu falar dessa frase? Alguns dizem, vamos apressar a vinda de Jesus. Como? Evangelizando o mundo inteiro. Isso é uma visão pós-milenista. Numa visão pré-milenista, tá certo? Independentemente de nós termos este ímpeto ou não, Jesus Cristo virá. Por quê? Jesus Cristo, na sua soberania, estabeleceu para si o tempo do escape, o tempo da sua vinda, o tempo do juízo, o tempo que ele realizará todas essas coisas. Eu tenho que evangelizar sim, eu tenho que fazer as missões sim, ok? Conforme o ID de Jesus Cristo, ID por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Eu tenho que cumprir essa ordenança de Jesus. Mas o fato de Jesus voltar não está necessariamente atrelado no sentido de que é um impeditivo para a sua volta. Jesus Cristo não pode voltar. Por quê? Porque está difícil aí, vocês não estão pregando. Não, ele vai voltar. Ele tem um momento de ele voltar e ele vai voltar. E acabou. E ponto final. Tá certo? Então você tem diversas formas de enxergar a escatologia. O cara, ele é de uma escola simbolista. Ele crê que o Apocalipse é todo simbológico, é todo simbólico, tá? Então, olha, as coisas que estão escritas no Apocalipse, olha o simbólico falando, simbolista. As coisas que estão escritas no Apocalipse não é bem assim, tá? Não é que vai de fato ter uma abertura de selos e vão sair o cavalo branco com a coroa e um arco para reinar, e depois um cavalo vermelho, um preto, um amarelo, que é a guerra, a fome, a peste. Não é que vão ter anjos tocando trombetas, depois outros derramando taças. Não é bem assim. Isso aí é uma forma metafórica de João falar acerca das perseguições da igreja. Como João estava no contexto que o Império Romano, na época de Domiciano, estava perseguindo a igreja, e a igreja estava sendo cercada, estava sendo morta, ele não poderia falar de uma forma literal. Então ele usa um termo metafórico. Aí ele diz, não, a besta é o Império Romano, tá certo? O anticristo é o imperador. Essas taças são a ira de Deus que vai cair sobre Roma. E isso aqui é a perseguição que a igreja está sofrendo. O arrebatamento é quando Deus dá livramento à sua igreja e leva para si. E aí você tem diversas interpretações que vão tirando o quê? A literalidade. Quando você tirou a literalidade do texto de Apocalipse, ou da escatologia, de modo geral, você não precisa de um time, você não precisa de um tempo histórico, tá? A escatologia é a conclusão da história, mas se a escatologia é simbólica, não precisa de um tempo histórico. Ela acontece em qualquer momento, em qualquer lugar. O sonho de José foi o escatológico? O sonho de José, ele está muito ligado. Você tem essas escolas, né, que vão interpretar cada uma a seu modo, cada uma a sua maneira. Então eles leem o mesmo texto, mas eles entendem coisas diferentes, né? O cara simbolista, não, tudo é simbólico. Se é simbólico, não precisa ter um tempo. É no futuro? Talvez. É agora? Sim. É no passado? Também. Então assim, acontece em qualquer momento, em qualquer lugar. É uma linguagem simbólica, só. Então é a guerra do povo de Deus contra as trevas, e é a vitória dos santos por causa da intervenção divina. Isso acontece hoje. Hoje você é um santo comprado pelo sangue de Cristo Jesus, que está lutando contra as trevas, e Jesus vai te dar livramento. Pronto. Isso aí está em escatologia, está em Apocalipse. Então é simbólico, não tem um momento, não precisa de um momento histórico. Mas a tá? maioria das coisas que tem em Apocalipse está acontecendo hoje. Também. A fome, Isso. filho contra pai, pai contra filho. Exatamente, Então, muito tá bom. acontecendo nos dias de hoje. E aí a gente lê isso como? É já o desenvolvimento para um acontecimento maior. Então você tem já o princípio de dores, como Cristo disse. Todas essas coisas são princípio de dores. Olha, princípio. Vai chegar um momento que essas dores, sim,
Veja que você disse, é um momento, é um princípio de dores, mas vai chegar um momento, ou seja, isso é linguagem de pessoas que estão lendo de forma literal, tá? O cara que lê simbolicamente diz, não, isso aí acontece todo momento, acontece hoje, acontece amanhã, aconteceu no passado, é uma linguagem simbólica. Então o cara é simbolista, ele vai dar uma outra tendência ao texto. Se o cara é preterista, o que ele vai dizer? Tudo já se cumpriu, tudo já aconteceu, tudo já se realizou em Apocalipse. Apocalipse é uma forma cifrada, é que nem linguagem Morse. O que era a linguagem Morse? Era uma linguagem criada durante a guerra para decodificar mensagens do exército, para que o exército inimigo não capturasse. Então o cara precisa dizer para um pelotão se deslocar a leste, porque eles vão tentar cercar o inimigo dessa maneira. Esse comandante vai receber essa mensagem e vai saber, eu tenho que deslocar pelo leste, porque os outros estão vindo pelo oeste, a gente vai cercar, fechar os flancos e atacar o inimigo. Só que ele não vai dizer aquilo literalmente para o cara, ele vai falar cifrado. Estrela da manhã, segue pela tangente tal, porque o catavento está esperando não sei onde. E aí vai falar uma coisa completamente louca, só que o cara que está do outro lado, ele vai decodificar aquilo e vai apresentar a mensagem para o seu capitão, mas aquilo está cifrado e em código Morse, aquele negócio já viu no filme, o cara fica lá, cada um daqueles negócios lá é uma letra, uma frase, uma palavra, tá? E o outro vai decodificar e vai apresentar a mensagem. O crime faz hoje, né? O crime ainda faz isso. Faz isso aí, ainda usa isso, vocês têm os códigos deles, exatamente. E aí o que acontece? O cara é preterista, ele diz, pronto, isso é Apocalipse. Apocalipse é João usando o código Morse. João falando tudo cifradamente, né? Tudo por meio de códigos, para que o Império Romano, se pegasse um livro desse, não entendesse nada. E aí meio que iam ficar fora do que a igreja está comunicando para se fortalecer. Dizendo, olha, a igreja sabe que por causa dessa mensagem, a sua esperança está renovada em Cristo. Ele sabe que a vitória final pertence a Deus. Mas o Império Romano pega isso aqui, começa a ler de dragão, de besta, de não sei o que sai do mar, não sei o que. Não, isso aqui é uma loucura total. Então eles jogam fora. Então o preterista diz, tudo aquilo que está escrito já foi, meu irmão, já se cumpriu lá atrás. Pretérito, é passado, tá? Esse é o preterista. O historicista, ele diz, olha, tudo que está em escatologia é histórico, só que já está se cumprindo ao longo da história. Muito de escatologia já se cumpriu. Eles dizem, olha, tinha a ver muito com o Império Romano, tinha muito a ver com a perseguição da igreja, e talvez a única coisa que falte se cumprir mesmo no futuro é o juízo final. Então ele diz, olha, só resta para frente o juízo final. Então tem texto aí, como Mateus 24, que é chamado de profecia de dupla referência. Parte já se cumpriu, maravilha, parte se cumpriu e parte vai se cumprir no futuro. Maravilha. Profecia de dupla referência. Sim. Apocalipse capítulo até o terceiro capítulo, por exemplo, né? Foi enviado às igrejas, 7 igrejas da Ásia. Jesus estava falando da situação deles, literal, né? Situação atual. Mas você tem um capítulo 4 e João diz, eles que vejam a porta aberta no céu, uma voz que diz, vem e vê. Ali você tem muito conteúdo de fato escatológico, de fato voltado para um futuro distante, tá? E ainda assim, aquela mensagem às igrejas que era contextual e literal, muitas pessoas empregam ela de forma simbólica, metafórica. E eu gosto dessa implicação metafórica, por quê? Porque lá na região da Ásia Menor, não tinha só 7 igrejas, tinha muito mais. A igreja de Cônio não entrou, a igreja de Lissa não entrou, a igreja de Derbe não entrou, a igreja de Colossos não entrou, entrou aquelas 7. Pegaram as principais só. Pegaram aquelas. E você falou principais, por exemplo, deixa eu tentar lembrar aqui, Laodiceia não, Tiatira não, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, não, dá 7. Cita 7 para mim, Éfeso, Tiatira, Laodiceia, não, a 7. Esmirna. A de Esmirna era uma igreja pobre e pequena, só que era grande diante de Cristo.
Você é pobre, mas eu digo para você, você é rica. Alguns dizem até que Policarpo foi o pastor dela, que foi um dos grandes líderes da igreja e foi até mártir, tá? E aí, diante da sociedade, do contexto, era pobre, uma comunidade pequena e pobre, tá? Mas está lá figurando entre as sete casas do Apocalipse. Então, quando você entende a realidade de que havia muito mais igrejas ali, e Jesus pegou 7, veja, 7 não é à toa, o número da plenitude, o número da perfeição. Quando você pega o número 7, eu creio que há sim uma aplicação simbólica para nós, uma aplicação para os períodos da igreja, a igreja de Éfeso, tá certo? Essas igrejas, chegando até Laodiceia e Filadélfia, que é o contexto atual. Existe uma igreja de Laodiceia, que é uma igreja que dizia que estou enriquecido de nada, tenho falta, mesmo sendo ela na verdade pobre, cega e nua, tá? E existe uma igreja de Filadélfia, acerca da qual Jesus não trouxe nenhum tipo de repreensão, pôs uma porta aberta diante dela, que alguns usam financeiramente, mas na verdade é uma porta aberta de evangelismo, uma porta para missões. E é uma igreja que Cristo promete a ela que não passará. Te livrarei da ectes, não é eis, que é dentro, que é para dentro, ou em, que é dentro, é ec, saindo, de dentro para fora, ectes, te livrarei da hora da tribulação. Na tribulação nós já estamos no chamado princípio de dores, mas dele seremos livres. Nós não fomos destinados à ira futura, como diz o evangelista. Então nós temos uma igreja que será arrancada do princípio de dores e levada para a glória. Então você tem essa situação dessas igrejas, né? Você tem essa situação do demais contexto do Apocalipse, e você tem diferentes interpretações. Então, como eu falei, simbolista, preterista, historicista, tá? E pré-milenista, tá? O literalista no sentido de ler o Apocalipse e buscar priorizar o texto do Apocalipse na literalidade. Dizer, se está escrito que Jesus Cristo virá juntamente com os seus santos, derrotará o anticristo e o falso profeta, tá certo? Os lançará no lago de fogo, amarrará Satanás por 1000 anos. Ele não está amarrado, né? Os amilenistas dizem, ele está amarrado. Olha só as consequências que isso tem para a teologia de modo geral. O amilenista diz, Satanás já está amarrado, né? Outro dia eu vi o Cláudio Duarte pregando e ele falou isso. É porque o bicho está amarrado. Eu falei, opa, olha um amilenista aí, amilenista, tá? Então Satanás será amarrado por 1000 anos. Então alguns querem dizer, não, 1000 anos não é 1000 anos, 1000 anos é porque 1000 é um grande período, então é um grande período de tempo, não necessariamente 1000 anos. Calvino até zomba de quem diz que será 1000 anos literal, dizendo como se a bem-aventurança divina pudesse ter limite. Ele fala isso nas instituições da religião cristã. Mas o que nós ficamos? Com o texto. E o texto, na sua literalidade, ele diz que é 1000 anos. Se o texto diz que é 1000 anos, e eu leio o texto priorizando a sua literalidade, é 1000 anos. Aí, aqueles que adotam uma leitura mais literal do texto, não necessariamente negam as metáforas e alegorias. Por exemplo, eis que vinha uma mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo de seus pés, estando grávida, prestes a dar à luz. Obviamente isso não é literal, né? Como é que uma pessoa veste o sol? E como é que uma pessoa tendo vestido do sol tem a lua embaixo dos pés? É São Jorge agora? Que está lá com o cavalo na lua? Não. Então, óbvio que isso é metáfora, óbvio que isso é uma alegoria carregada de metáforas, né? Então, um conjunto de metáforas faz uma alegoria. Então você tem aí uma alegoria que vai ter diversos desdobramentos, diversos significados. Aí a Igreja Católica vai puxar a sardinha, né? Vai puxar a brasa para sua sardinha e vai dizer que é Maria. Aí, claro, devido a uma mariolatria adotada lá. Mas se você olhar para o conjunto do texto, você vê que Maria não cabe naquele personagem, tá? Então você olha para aquele texto e você vai comparar com os demais textos, né, que a gente pode
a juntar nesse contexto, e a gente pode entender, por exemplo, que é Israel, porque o Messias, que é o filho daquela mulher, da simbologia, da alegoria, ele, uma vez tendo sido dado à luz por ela, o dragão tentará tragá-lo, como investiu contra Cristo, mas a criança será levada para Deus, como Jesus foi na ascensão aos céus, e a mulher será dado a ela asas e irá para o deserto, será protegida por Deus, como Israel, quando saiu dos ambiente que estava sendo perseguido e foi levado para o território e foi dado a ele novamente ter um território, sendo protegido por Deus. Então o que acontece? Quando você olha para essas diversas estruturas, mesmo você priorizando a literalidade, você sabe que aqui é uma alegoria, você sabe que aqui é um símbolo, você sabe que aqui é uma tipologia, você sabe que aqui é uma metáfora, não há dificuldade nisso, mas a gente prioriza a literalidade, tá? Então é isso que vai dar a diferenciação. Então por isso que eu estou dizendo para vocês, não adianta o cara só dizer que é neutro, é melhor ele ser honesto e ele dizer qual é a sua tendência. Eu sou mais ao amilenismo, ao pós-milenismo, ao pré-milenismo pré-tribulacionista, ao pré-milenismo pós-tribulacionista, ao pré-milenismo histórico, que alguns juntam com o pós-tribulacionista, tá? E ele dizer, eu defendo essa linha de pensamento, mas eu vou apresentar as outras com a maior honestidade possível. Nisso eu creio, que a pessoa pode ser perfeitamente honesta e estudar para apresentar as outras escolas com honestidade, dentro daquilo que elas defendem. Aí você fala, olha, eles afirmam tais, eles usam tais argumentos, mas eu não concordo, mas eu apresento. É isso que eu pretendo fazer aqui com vocês, e apresentando os argumentos deles, tá? De uma forma bastante honesta. E aí a gente vai já escatologia, definições, conceitos e conteúdo. Vou gravar já essa aula, tá? Já estamos bem avançados, 10:07. Vou encerrar essa aula e a gente dá sequência. Faço algumas gravações, depois a gente tem mais uma aula ainda em dezembro, tá? Vou encerrar aqui e aí eu vou falar com vocês. Veja